Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Wanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Wanderlei, tudo bem? A gente, É, Bom, a gente está de volta depois de um hiato, admito que muito por minha culpa, peço desculpas que a gente está alguns meses sem novidades sobre o Arquivos Nicole Kidman. Mas o último trimestre do ano de 2025 foi tão tumultuado que realmente não consegui bater os pontos para fazer as gravações de novos episódios aqui com o Vanderlei. Mas agora estamos aqui em 2026, a gente vai fazer um estoque, até porque Nicole Kidman está com dois projetos que estão previstos para começar em março e abril, né? Temos primeiro a série Escapeta, que ela é, fez com a Jamie Lee Curtis, que os episódios começam a ser exibidos em março, se eu não me engano. E aí tem uma minissérie do David R. Kelly, né, que a gente sempre criticou aqui por sempre ser um parceiro constante aí em relação aos projetos da Nicole Kidman. Eles voltam a trabalhar juntos no Margot's Got Problem. Como que é o mesmo Money título? Problems, né? É Money Problems, Tem exatamente. problema de dinheiro, né? É, Eu não me lembro como é que ficou aqui no Brasil, né? A tradução. é. Eu sei que tem Acho o que é, livro, né, que inclusive vai ser minha prioridade de leitura nas próximas semanas. sim. É, Já foi lançado, né? Já aqui. chegou a ser lançado aqui no Brasil. Margot e a Falta de Dinheiro é o É livro aqui falta no de dinheiro, Brasil. isso é. É, enfim, e aí enquanto esses projetos não chegam, não são lançados, a gente vê todos os episódios para fazer um comentário integral, né, e não somente de sala do primeiro episódio. Então a gente vai revisitar aqui títulos do catálogo da Nicole Kidman. E o que a gente selecionou hoje para representar esse episódio de número 65 é Grace de Mônaco. Um filme aí bastante, digamos, controverso aí na filmografia da Nicole Kidman, por conta da recepção extremamente negativa e dos bastidores muito tumultuados, né? Inclusive, eu até peguei o Vander tá falando da biografia da Grace Kelly, né? Até peguei aqui também. A Nicole Kidman escreveu uma nota aqui para ele, né? Um prólogo, um prefácio, na verdade, né? Como eles chamam. Só que eu não vou ler esse prefácio, que eles têm umas 4 páginas, né? Mas fica recomendado também, né? Como item integral para quem quer saber mais sobre Grace Kelly. Lançado pela Leia, não é isso? Exatamente. Sim, Valéria, acho que antes de começar o papo em si sobre Grace de Monaco, eu queria saber sobre a sua relação, na verdade, com Grace Kelly. Você é um espectador que é um fã que assim tem bastante, digamos, apreço assim, pela filmografia dela, ou assim como eu, ficou aquela coisa mais nas colaborações com o Hitchcock? É mais pelas colaborações com Hitchcock mesmo, assim. E, sobretudo, acho que, pra mim, a lembrança mais forte dela é de Janela Indiscreta, assim. É, Que é um dos meus filmes preferidos dele e que ela tá presente em uma participação muito marcante, né? exatamente. E também, fora isso, também a memória das notícias sobre essa vida dela como princesa de Mônaco, assim. Uhum, Também, mas a mais de uma infância e tal, que eu via muita coisa. Mas fora o trabalho dela com Hitchcock, e sobretudo Janela Indiscreta e essas memórias, eu nunca fui muito atrás das coisas sobre Grace Kelly, assim, só algo é, não recente, assim, mas algo de uns 10 anos ou de uns 15 anos pra cá, e sobretudo pela coisa da, da biografia, da cinebiografia com a Nicole, que eu procurei saber algumas coisas sobre ela e tal. E, enfim. E até mesmo a coisa do Oscar dela, que
também existe uma discussão a respeito. Ela era é uma atriz que tem uma filmografia muito curta, né? É, E que a gente não tem muita. Ela deixou a carreira muito cedo, a gente fica com essa impressão dela, uma carreira muito jovem, né? Ainda muito jovem, com poucos papéis, assim. E, enfim, é mais esse contato, assim. é, Essa coisa do Oscar tem isso, né? Que ela participou de uma line-up de melhor atriz que foi também super polêmica, né? Que a Judy Garland, todo mundo acha que era o Oscar que ela devia ganhar por Nação Estrela e acabou sendo por Grace Kelly. é, Nisso que acabou virando a convenção do Oscar de premiar uma jovem atriz que surgia como promissora aí pra. E é, acho que é meio que indicativo do que foi a Grace Kelly, né? é. Assim, a minha memória pode estar enganada em relação a até mesmo as datas, os eventos e tudo mais, mas eu lembro que, além, né, dessa questão, né, do Grace Kelly versus Judy Garland, e também, né, por Grace Kelly ser uma atriz jovem, né, diante ali de uma artista que muitos apontam que estava ali no seu maior como atriz, né? É, Foi Nasce como uma Estrela. Eu acho que naquela época já existia um burburinho de que talvez a Grace abandonaria, né, a carreira de atriz por conta que ela já estava, enfim, né, num relacionamento com Ranier, eu acho que é assim a pronúncia é. correta, não sei. E acho que e a Hollywood também tinha muito aquele pensamento de, com algumas pessoas, né, com umas personalidades, vamos premiar enquanto. Enquanto a gente pode, né? Exatamente. Tanto que isso era uma coisa era um pensamento que também beneficiou a Elizabeth Taylor, né, quando Sim. é, no Disque Butterfield 8, alguma coisa assim, que é É um que filme ela bastante ficou com regular. risco de morte, né? Por causa do Exatamente. problema de saúde. E teve também essa história da deglamorização, né? Que acho que eh, outras atrizes passaram por isso, mas falava do desempenho que ela ganhou o Oscar, Grace Kelly, falava muito. Ela sempre foi uma atriz reconhecida pela beleza e tal, e falava muito sobre como ela desapareceu nessa personagem que ela ganhou o Oscar. Acho que o filme é a mais Sofrer, né? Exatamente, The Country E Girl. e aí falava muito. Foi, acho que um dos casos que a gente ouve falar de uma atriz que desglamoriza, né, Uhum, e consegue ganhar um prêmio, né? E exatamente. tem essas histórias, assim, mas que eu tive noção sobre ela, assim, também. É, só para vocês saberem, então, até acessando aqui, é, foi em 55 que veio esse Oscar, né, por a Maré Sofrer, de melhor atriz. E um ano antes ela tinha sido indicada a melhor atriz coadjuvante por Verdade. Mogambo, que é um filme do John Ford com Clark Gable. E era bem isso mesmo, né? Ela já estava ali sinalizando uma possibilidade de sair de Hollywood. E, e é isso. A última colaboração com ela, com o Hitchcock, foi também em 50, 95, nossa. Ladrão de Em casaca, né? 55, né? No Ladrão de Casaca, exatamente. Então já existia ali essa sinalização. Foram 3 anos, acho que, de mais ou menos de carreira dela, né? É, Com a filmografia preenchida com projetos. é, Muito breve, né? e ela foi, sem dúvida, a, a colaboradora que marcou, né? Que idealizou essa questão da loira Loira. gelada, da femme fatale, dos filmes do Sim. Hitchcock. Algo que ela tentou depois reprisar com a Tippi Henry e não deu muito certo, né? É, Que é tinha a. uma frustração dele sobre isso, né? De não ter conseguido repetir, né? Essa colaboração com a Grace e com outras atrizes, né? É isso.
E é isso aí, tem essas duas colaborações que a gente apontou mais também de Esquema para Matar, que Sim, que foi o representaram primeiro, isso. né? É, exatamente. É, aí, assim, agora sobre o filme, ele parte exatamente desse ponto que a gente. Ele inicia exatamente desse ponto que a gente fala desse estágio da carreira da Grace Kelly, que é da transição dela de atriz hollywoodiana para princesa de Mônaco. E em Grace de Mônaco, o a gente se depara, né, com essa celebridade já em um outro contexto, mas ainda flertando ali com outros projetos em Hollywood, tanto que um dos primeiros, o primeiro momento desse filme é um Hitchcock fazendo esse bate e volta, né, em Mônaco para entregar para ela o roteiro para ela protagonizar. Marnie. Era os Marnie, né? pássaros? Acho que é Ah, Marnie. é isso, Ele é tava Marnie. finalizando os pássaros e ele ia fazer Exato. Marnie. Exatamente. Marnie. E aí ela fica, né, nessa dúvida, né, de se ela vai ou não, né, para Hollywood, porque é um momento bem controverso ali. Só Uhum. para vocês saberem um pouco mais sobre a sinopse do filme, inclusive, né, o Blu-ray que foi lançado aqui no Brasil pela Play Art. Fala, Grace de Mônaco conta a história da crise no casamento e na identidade da ex-estrela de Hollywood Grace Kelly. Durante uma disputa política entre seu marido, o príncipe Rainier, terceiro de Mônaco, e o general francês Charles de Gaulle, não sei, Acho que é prometo que De esse ano eu vou Gaulle. estudar um pouco de francês. Mesclando Eu sempre ficção com ouço De fatos... Gaulle, né? Gaulle, Mesclando ficção com fatos reais, o filme narra como Grace Kelly largou a fama para se casar com o príncipe de Mônaco. Aí, assim, eu não sei se é que esse filme tem tantas coisas que a gente pode discutir, né? Mas eu acho que eu queria saber como você recebeu esse filme pela primeira vez, Wanderlei, há um pouco mais de 10 anos, né? Porque, enfim, eu lembro que assim o pessoal já tava com uma grande indisposição assim em relação ao Uhum. filme, porque é uma cinebiografia. A Nicole Kidman numa fase um tanto de baixa artística, né, na carreira, Uhum. sem muitos sucessos, tanto comerciais quanto artísticos. Se bem que isso foi depois do retorno dela com Rabbit Hole, né? É, mas ainda assim, acho que mesmo É, com o Rabbit Hole, assim, ela tava num ponto mais complicado mesmo, né? mais Porque vulnerável, né? foi um. Rabbit Hole foi um ponto meio que isolado, né? Uhum. Acho que Rabbit Foi Hole antes do Big Little Lies que acabou sendo considerado meio que a renascença dela, né? é. Tanto que quando vem a indicação pelo Lion, né? Acho que aí já tá, já tá vindo Uhum. essa É, fase, né? De, é. Retorno de de melhor acolhida, né? maturidade e Exatamente. e ela E. tava nesse ponto Uhum, que acho que da atriz, ela tava com 40 terminando os 40 acho que tá com 46 uma coisa assim. é, E tinha muito aquela coisa sobre como é que vai ser a partir de agora, né? Uma atriz chegando aos 50, né? Sempre é. aquele temor de como é que vai ser a carreira dela, né? Então, tava num ponto meio complicado mesmo. Inclusive essa questão, né, de idade foi também um ponto muito Sim. controverso de Gracie de Mônaco. Porque assim, quando ela fez os outros, né, que inclusive tem a personagem batizada de Grace em Uhum. homenagem a Grace Kelly, a Hitchcock, né, que era a Sim. Grace Stewart. é, Muitos ali naquela fase falam, nossa, uma atriz perfeita para ver Grace Kelly se existir uma É. cinebiografia, né? Mas quando vem Grace de Mônaco, a Nicole Kidman já tá perto quase perto dos 50, retratando uma Grace Kelly que acho que ainda ia completar 30 anos, né? Tá com 33 uma coisa assim. É, é. Quando eu vi com muita expectativa, Uhum, assim. Eu achei a proposta interessante, assim. Me lembro dessa lembrança da Nicole em Os Outros e dessa.
das pessoas remetendo ela fisicamente a Grace Kelly, apesar de hoje eu ver que e assistindo Grace de Mônaco, assim, comparando com a Grace Kelly de fato, não, eu percebo que o filme ele se esforça em trazer um semblante, né? Uhum, Principalmente em cenas como em que ela tá de costas, sabe? A gente vê meio que alguma silhueta, alguma coisa assim. Mas eu acho que existe uma diferença física entre as duas, assim. Mas quando foi anunciado, eu vi com uma certa expectativa, até com a expectativa de um retorno dela para a temporada de premiações, que tinha um envolvimento do Olivier Dahan, por causa e que me trazia a memória aí do Piaf, né? uhum, É, a Nicole sempre é muito dedicada com esses papéis, então achei a proposta do filme interessante, que não seria uma cinebiografia tradicional, que partia de um recorte e tal. uhum. Mas eu acho que a repercussão do filme, os constantes adiamentos e a repercussão do filme em Cannes, eu acho que meio que deu uma frustrada, assim. E a gente recebeu esse filme depois de um tempo de É, toda essa exposição negativa, né? uhum, E assistindo o filme na primeira vez, eu confesso que ele me deixou com sentimentos mistos, assim. Eu entendo algumas coisas que o filme quer fazer, algumas ideias, assim. Acho que você até defende bastante, né? Dessa coisa dela de talvez o maior papel, e o filme traz isso, sublinha isso, enfatiza isso bastante, né? Talvez o maior papel da vida dela tenha sido interpretar essa princesa, que foi mais um outro papel que a Grace teve que fazer. Eu acho uma ideia interessante, mas eu fico às vezes sempre me questionando de até que ponto ele consegue desenvolver e articular essa premissa, sabe? uhum, Eu fico sempre. Esse sempre foi um filme que me deixou muito essa interrogação na primeira vez que eu assisti e nessa revisão, assim. uhum, Mas eu gosto bastante da ideia, assim. uhum, Mas eu confesso que não é um dos trabalhos que eu mais gosto da carreira da Nicole, assim. E não acho que. Acho que ela fez filmes piores, assim, mas eu vejo com uma frustração, assim. O uhum, resultado meio que com uma frustração, assim, do que talvez eu imaginei que fosse, ou a expectativa que eu tinha sobre ele, assim. uhum. Eu já puxo um pouco as minhas impressões sobre o filme e sobretudo agora com a revisão, né, feita tanto tempo depois. Mas só também puxando alguns dados que você falou, é que é isso, né? Parecia que tudo estava contra o filme, porque é, tinha isso, né? A Nicole Kidman muito velha para interpretar Grace Kelly. E aí o filme chega em Cannes com todas essas controvérsias. Já Controvérsias. vinha de controvérsias antes, né? Tem É, os episódios do Einstein. Ia ser lançado em 2013, e aí, tipo, é, ele muda de ideia por conta Você vai falar é, disso, né? Da... é. A família, né, da Grace Kelly também não aprova o filme, né? A realização dele. E, e acho que o fato também de ter sido o filme de abertura de Cannes também, para muita gente já é um mau sinal, porque Péssima existe ideia. nessa essa crença de que os filmes que são selecionados para abrir uma edição de Cannes são muito ruins, né? Não, e Cannes é um holofote muito perigoso, muito sinuoso, né? Tipo, Exatamente. é um lugar que pode destruir, pode levar o filme sei lá, ficar uma obra muito visada e acabar sendo uma coisa de destaque no ano, mas pode destruir a carreira de um projeto É, que ainda tá incerto, assim, que sabe que tá. exatamente. Nem o Indiana Jones não foi capaz de. É, Então, não, tipo, exatamente. Em muitos filmes, assim, né, que existia uma certa expectativa, morreram lá mesmo, né? Eu lembro sempre aquele filme do Gus Van Sant com a Naomi Watts e o e o Matthew Matthew McConaughey, né? McConaughey, o Mar de... agora eu não lembro agora. Foi Mar uma de coisa de Árvores, árvore. talvez. Acho que é Mar de Árvores, É, né? É um filme... Nossa, ele estreou lá com
críticas Foi, terríveis, assim, e isso destruiu, assim, a chance do filme nos mercados, assim, tanto que aqui no Brasil foi lançado direto em DVD. sim, Nos Estados Unidos, a A24 fez um lançamento, assim, patético. Também os filmes do Champagne, que ele dirigiu, né, os dois sim, últimos, verdade. Flag Day e The Last Face, com a Charlize Theron, também morreram em Cannes. Foi difícil ali. E assim, engraçado que Grace of Monaco ele foi espancado, mas ainda assim achei que ele saiu numa vantagem. E aí a gente conversa mais um pouco sobre isso também, né? Mas e só para ter uma ideia também, para vocês saberem do quão conturbado foi essa questão, né, de datas, como o Vanderlei falou, né, em 2013 já existia ali todas as crises de bastidores. E aí ele tem essa primeira exibição mundial no Festival de Cannes dia 14 de maio de 2014. Só que no Brasil, ele só chega dia 29 de outubro de 2015. E nos Nossa, Estados Unidos, ele estreou só um ano depois, apenas, mas como um telefilme. É, sim. deu que o Isso é muito Einstein... broxante, assim, você É, assistir um filme. A experiência da gente aqui no Brasil. Você é, assistir um filme quase 2 anos depois dele ter sido exibido num festival de Cannes que a gente tá sempre acompanhando, né? A repercussão é, das coisas. É muito broxante. é, Você ir pro cinema ver um filme desse. Num exatamente. contexto desse. Né? Não, e é isso, é como se não bastasse tudo o que aconteceu, o filme ele aparece um ano depois como um telefilme da Lifetime. Tipo, não tem como ser pior, assim, sabe? É, Só que é isso, é curioso é que apesar de tudo isso, assim, o não, filme sai. ele teve um custo de 30 milhões de dólares e, assim, eu considero um sucesso, o fato de ele ter meio que feito esse mesmo valor nos mercados internacionais. Eu Sim, lembro que no Brasil acho que até teve um bom público, assim, eu acho que sim, é, uns 200 mil espectadores, assim, se eu não me engano. sim. E, e aí tem isso, né? Aí, apesar de tudo isso, o filme ele ainda conseguiu ser indicado ao Emmy. Ele foi indicado ao Emmy de melhor telefilme. Foi o É, Amy? ele foi. Eu pensei que só o SEG. Não, ele foi o Emmy também. Ah, Emmy ele foi indicado a melhor telefilme e a melhor maquiagem, né, de cabelo. nossa. E no SEG, né? É isso? O Foi ela Actors. que foi indicada. Ela foi Melhor atriz em indicada a telefilme, né? melhor protagonista em um telefilme ou Hum. minissérie. Hum. Falei, então, apesar de tudo isso, ainda o filme conseguiu. E ela foi pra cerimônia, assim, porque, Foi. tipo, ela podia ter ignorado, né? É, Mas ela foi mesmo e bancou, né? Tipo, exatamente. Não, até lembro de um tapete vermelho nela falando, que achou assim um milagre, algo positivo, né? Que apesar de todo esse tumulto, né, em relação à produção, tem existido esse reconhecimento, né? tinha. Eu lembro dessa entrevista. Então eu acho assim que depois de ele ter sido, sei lá, É. Não, descido o máximo possível do abismo, ele é. ainda conseguiu assim, algumas coisas positivas, né? Sabe qual a trajetória que também me vem à cabeça? Muito Uhum, é o que a Faye Dunaway passou com o Mamãezinha Querida nos anos 80, assim. uhum, Podia ser o efeito, assim, na carreira, podia ser muito próximo disso, né? é, Porque a Faye Dunaway, ela, tipo, ela atribui boa parte da derrocada da carreira dela, a partir dos anos 80 muito ao Mamãezinha Querida. é, exatamente. Apesar do registro ser diferente, acho que são filmes diferentes, né? É. Assim, as minhas impressões em relação ao filme, da primeira vez que eu assisti também nessa revisão, eu gosto do filme, assim, nesses dois momentos que eu assisto, eu gosto dele. E, assim, algo que é muito criticado nele, assim, de um modo geral, e que eu acho que é feito de maneira muito intencional e funcional, Hum, é que, assim, ele é um novelão.
Sim. Que aí falam, ai, nossa, é um novelão, ai, as intrigas, tem toda uma superficialidade, ai, a trilha sonora, aqueles closes exagerados. Eu tenho absoluta certeza, assim, de que é uma intenção, assim, que o Oliver Dahan compra e que, pelo menos pra mim, funciona, assim, sabe? Que é justamente isso, o filme ele se coloca desde o primeiro momento como se tudo que a gente visse fosse uma encenação mesmo, né? Uma pessoa que muda tem uma mudança radical na sua vida privada, mas numa vida privada abertamente, totalmente aberta ao público e que depende dessa encenação. Que é isso, o filme ele pega ali Mônaco assim num momento de crise em relação à questão de impostos, da impopularidade do Anieri, e, e do desejo, Conflito né, com a da França, né? França em dominar o território, né, até mesmo querendo estabelecer um conflito armado mesmo, né? E a Gracie, ela faz uso daquela sua aura de estrela hollywoodiana para tentar comprar a simpatia da opinião pública, né? Hum. E eu acho que é isso, o propósito desse recorte tanto dessa figura em si, quanto também da leitura que o Oliver Dahan fez desse roteiro para fazer a Sim. encenação do filme, né? Não, eu concordo contigo que eu também acho a ideia interessante, assim. Eu às vezes fico questionando em Grace, Uhum, e aí mesmo até trazendo paralelo com outros filmes que tentam fazer isso, mas que eu acho que fazem. Não sei se tentam fazer isso, mas tentam fazer algo próximo disso, mas que eu acho que são mais bem-sucedidos. Por exemplo, o que o Pablo Larraín fez com a trilogia dele. uhum, Eu sinto que ele tem essa perspectiva próxima do que o Olivier Dahan tinha pro Grace de Mônaco, uhum, de é, trazer essa outra perspectiva para a cinebiografia, ou de fazer uma espécie de comentário sobre algum aspecto da vida dessas personagens dele, né? uhum, Mas que eu sinto que o Pablo Larraín ele consegue sublinhar de maneira, pelo menos para mim como espectador, que fica muito mais evidente o tipo de comentário que ele tá fazendo sobre aquilo uhum, do que às vezes o que o Olivier Dahan tá fazendo. Às vezes eu fico sempre numa confusão uhum, uhum, de se ele tá aderindo àquela perspectiva de um olhar romântico para o que a Grace Kelly viveu, do ou se ele tá fazendo alguma espécie de comentário, às vezes até um comentário irônico sobre o que tá se passando, sabe? uhum, Algo mais crítico, assim. Sempre foi um filme que me passou muito essa. E eu não sei se é uma questão minha como espectador, de talvez estar querendo demais, ou talvez estar querendo que o diretor coloque uhum, me, 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 me conduza à interpretação ao invés de me colocar nesse espaço meio de interrogação mesmo. Mas sempre me passou muito essa interrogação, assim, do, até que ponto essa condução dele é exitosa nesse sentido, uhum, sabe? uhum. Até hoje eu não chego a uma conclusão, assim. É, Ah, mesmo com a revisão, eu fico sempre nessa dúvida. Eu percebo isso que você está falando, e em alguns momentos eu acho muito interessante, assim. É, aquelas passagens dela ensaiando, sabe? sim, É, a câmera interpelando a Nicole, ela fazendo diversas reações para algumas coisas. é, Eu acho bem interessante, assim, mas em alguns momentos me deixa na dúvida até que ponto ele tá aderindo a essa visão romântica ou ele tá fazendo um comentário, uma análise crítica sobre aquilo, assim, sabe? que assim, em termos gerais, o Oliver Dahan não é um grande diretor, um grande diretor-autor também, né? Sim. E, Mas o êxito dele é e por acho que, ato e sim, mesmo. acho que acho a sua comparação super pertinente assim, em relação ao que
Pablo Larraín fez com a trilogia dele, e assim, o Larraín, ele é um diretor muito melhor, com muito mais recursos que o Oliver Dahan. Tanto que o Dahan, eu não gosto de Piaf, eu acho que Piaf é também uma novela, mas uma novela ruim, e acho que é um filme que não se pretende ser uma novela, mas que acaba resultando sendo uma novela ruim. E assim, ele é um diretor sem sutilezas, assim, em relação Sim, ao controle, né, das emoções dos personagens. Tanto é um filme dele, assim, que eu acho simpático que ele fez com a Renée Zellweger, My que... Own Love Song, uma coisa assim, Exatamente. né? É. Mas é isso também, ele é um filme, assim, sem sutilezas. Sim. Ele é um diretor assim um pouco complicado assim de É. administrar, né, essas questões Parece que entre ele luta pra desenvolver essa própria ideia, né? Parece que é é, um diretor que tá no filme lutando pra conseguir ter êxito no desenvolvimento dessa ideia que ele tá tendo sobre. Essa leitura que ele tá tendo da vida de Grace Kelly. e assim ele é um diretor totalmente assim alinhado ao melodrama Hum. e que pode descambar fácil. Eu vi outros filmes dele também, tem um com a Isabelle Huppert que eu não gosto. Eu tive curiosidade, eu não desconheci esse filme, eu até mandei mensagem pra você, É, porque eu não sabia que ele tinha trabalhado com ela. E é, antes até do próprio Piaf, né? exato. E por incrível que pareça, acho que o filme que eu mais gosto De Grace. dele é Rios Vermelhos Ah, 2. Que tem teve o primeiro, aquele filme policial francês, né, que com o Vincent Cassel e o Jean sim. Reno. E aí teve uma sequência. A sequência eu acho bem legal, assim. Hum. E tô vendo que ele fez também videoclipe do The Cranberries, algo que eu não tinha checado antes. Acho que eu fiz dois ou três videoclipes deles, né? E esse filme com a Renée Zellweger aqui no Brasil é A Minha Canção de Amor. Mas é isso, acho que o Grace de Mônaco manchou também muito, assim, né? Eu não sei se necessariamente manchou a reputação dele. Porque na França é isso, né? Se você faz um filme ruim, bola pra frente, você vai lá e faz outro, né? Eu acho que só complica se você, sei lá, assume algo assim de alto custo, né? Não, eu fui até ver depois, né? Que eu tive curiosidade disso também. Dada a repercussão de Grace, que eu também nunca mais acompanhei ele depois, não lembro, tenho lembrança É. nenhuma de nenhum filme dele depois de Grace, assim. Mas ele fez outros filmes, assim, né? Não foi uma carreira que Ó, aqui tá falando que ele só acabou. fez um filme, na verdade, que é o Simone e a Viagem do Século, que fala sobre a vida também de uma pessoa real, né? Que é Hum, a Simone Weil, que é uma sobrevivente do Holocausto. E é um filme que ele fez 8 anos depois do Grace de Mônaco. Então ele teve um hiato, assim, hum, e voltou com esse filme. E outro ponto que a gente. Na verdade, acho que antes de trazer outro BO de meu. bastidores, também sobre. Eu acho que é um filme que também ele melhora com o tempo, porque depois de Grace of Monaco vem The Crown, que teve todas aquelas temporadas Hum, e tudo mais. E acho que o The Crown ele estabelece muito assim essas crises palacianas, digamos assim, né, como uma sim, novela também. E assim, acho que tudo que a gente acompanhou, né, em relação à morte da Elizabeth II, do o Harry William, e a exatamente, Meghan. da Meghan, exatamente. Ficou muito essa coisa, assim, sabe, de paparazzis, de tabloides ingleses, né? E eu acho que Hum, isso fez com que o público passasse
voltasse a assimilar esses Uhum. eventos quase como se fosse uma novela diária mesmo, né? Eu Tanto acho. algo que não acontecia acho, desde da Princesa Diana, né? É, E eu não sei, eu sinto que se você rever Grace de Mônaco hoje, eu acho que fica mais palatável essas intenções do filme como uma novela mesmo, sabe? sim. Eu tava até na expectativa que ele trafegasse também por outros gêneros, assim. Até mesmo nessa ideia da Grace entendendo aquilo ali como uma interpretação de mais um papel, assim. Quando começa a falar sobre, como começa a surgir aquelas intrigas da irmã do Renier, né? E que aquilo ali fosse assumir uma coisa meio, até meio como um filme de Hitchcock, sabe? E que ele brincasse Uhum. com esses gêneros e que, eu não sei, assim, existe uma coisa pra mim que falta no desenvolvimento dessa ideia, assim. Mas eu gosto bastante da perspectiva. Então, que tá, acho que pra mim esse é um dos pontos mais novelescos que eu mais gosto no filme. Eu gosto muito assim de toda essa questão envolvendo a personagem, inclusive da Parker Posey, que É, não citou, que a gente acha que ela, sei lá, é uma espiã, uma infiltrada. sim, Ele trabalha com essa tensão e aí descobrimos que na verdade ela tá fazendo meio que uma investigação interna, mas não pra comprometer, né? O uhum, Renier e a Grace Kelly, né? Na verdade, ela faz essa investigação com o qual ela consegue provar que a irmã do Renier pretende conspirar contra ele, né? sim, Para assim tornar o filho que ela tem o, o principal componente, né? Para seguir como herdeiro legado da mãe. da família, né? E eu gosto muito, assim, da intriga que se estabelece como essa premissa secundária, né? Sim, E, inclusive, antes do clímax, eu acho. Eu adoro a interpretação da Nicole Kidman, que ela vai, né, em público, finge que existe toda uma cordialidade ali, né, entre eles mesmo, depois de. de descobrir toda. Acho que é no jantar, né? Exatamente. E aí tem todos esses jogos de máscaras Ah, ali nessa dá um sequência, que é beijo, algo. dois beijos. É, é algo que eu gosto muito, assim, no filme. Eu não vi The Crown, eu admito, Eu também mas não sei. eu tenho certeza, assim, que também ele tem os seus momentos bem novelescos, e próximos de Grace de Mônaco. Não, eu até, ah, tipo, eu peguei, tem esse livro dela, sobre ela, Hum. né? Que a Carrinha lançou. Que um dia eu ainda vou roubar, porque eu vejo na Amazon esse livro é muito caro. Tá um absurdo de cara agora, né? Tipo, e aí eles listam umas 10 performances da Nicole, ele traz a de Grace de Monaco Hum, como a. Ele, acho que foi. O último ano foi 2014, ou enfim. uhum, Foi por volta disso, 2015, 2016, que eles fecharam essa edição. uhum, E aí, uma das 10 performances é Grace de Monaco. Eu sempre tive curiosidade de saber o que é que eles falavam sobre essa interpretação. uhum, Quem escreveu foi Alexandre Tilski. hum, É, eu tava falando com o Alex pessoal, antes de gravar, assim, que eu sempre tive curiosidade de ver o que é que eles falavam sobre isso. E a uhum, interpretação dele é bem próxima dessa de que você tá falando. uhum, E eu acho curioso um ponto que ele coloca e que ele traz na análise, e até acho interessante a gente discutir isso, é que ele faz uma comparação do Grace de Mônaco com, por exemplo, a pele do Steven Steinberg, né, que ela faz da Anne Arbus, que seriam cinebiografias que estão nesse lugar assim de uma reinvenção daquela história e de que também, e especificamente no caso de Grace, teria esse esforço de, por entrevistas e por todo um alinhamento disso, da história da Grace Kelly e da Nicole Kidman, de fazer uma espécie de autorretrato do que
Não só do que a Grace Kelly viveu, mas do que a Nicole Kidman viveu. Uhum, E quando a gente vai buscar entrevistas de Grace de Mônaco, ela menciona algumas coisas nesse sentido. E uhum, eu até achei interessante, assim, nessa revisão, olhar por essa perspectiva. Eu queria saber de você também o que você acha disso, assim, porque pra mim me parece ter fazer algum sentido isso. E ela sempre fala nas entrevistas dessa identificação que ela tinha com a uhum, Grace Kelly pela experiência que ela também viveu em uhum. Hollywood, não só como grande estrela, mas também Uhum. o fato dela ter sido casada com alguém que era muito famoso na época, até em algum Ah, momento até mais famoso do que ela, né? uhum, E dela se reinventar, dela inventar um papel para aquilo ali, dela por vezes questionar a identidade que ela teria, principalmente ali por volta dos 40 anos, né? De qual era a identidade dela de fato. uhum. E me parece um olhar pertinente, assim, que eu também não tinha percebido esse alinhamento, assim, né? Ah, E volta e meia, nessas cinebiografias que ela faz, e não são poucas, assim, eu também tenho coisas apresentando os Ricardos, existe esse esforço de comparação, né? Da Nicole sempre tá falando sobre isso, né? Dessa coisa de viver um papel, de viver principalmente um relacionamento que é visto pelo público, né? ah. Então, eu acho que a aproximação dela com Grace Kelly acho que vem antes de mais nada, justamente por esse entendimento de Hollywood, da própria Hollywood, de que ela era uma atriz perfeita, destinada a viver Grace Kelly, embora isso tenha chegado tardiamente. Mas lá, mesmo a percepção que acho que acompanhou por muitas décadas a Susan Sarandon em relação a Betty Davis, né? Hum, E eu acho que ela me pareceu assim muito uma visão assim de que quem fosse cumprir esse desafio de fazer uma cinebiografia de Grace Kelly, acho que a Nicole Kidman estaria sempre ali no topo como escolha. uma como alguém a escalar para esse desafio, né? Mas sim, eu tava ouvindo bem atento seu comentário e de fato, assim, é curioso como muitas coisas da vida real da Nicole Kidman acaba se misturando também com a da Grace Kelly, guardadas as devidas proporções. Ou não também, né? Porque você ser a esposa do maior astro de Hollywood dos anos É 90, diferente. acho também tem os seus custos, né? Sim. Mas acho que também deve existir uma identificação, porque a Nicole Kidman também passou por essa fase é, de afirmar publicamente que em algum momento iria abdicar da carreira de Hum, atriz para ser mãe. E eu acho que talvez Grace de Mônaco tenha consolidado para ela essa ideia de que desistir da carreira não ia ser a melhor saída para ela, sabe? é, E, e também pensando nisso, eu acho que até algo que eu gosto muito do filme é como a conclusão dele é dúbia também, né? Entrando um pouco no spoiler, sim. que você falou, né, sobre essa questão dos cards em que ela treina para simular Uhum, emoções. E o último card, eu acho isso bem simbólico, que o último card uhum, que é apresentado a ela é o de arrependimento. uhum, Eu acho que é o único momento que ela apresenta ali uma expressão que, pra mim, como espectador, não me parece muito conclusiva, sabe? uhum. Não, eu não vou dizer pra vocês se eu estou arrependido ou não dessa decisão. Se a Grace se arrependeu de fato ou não da decisão que ela tomou, né? Exatamente. Porque sempre falam muito disso dela, sempre dizer que ela amava atuar, né? É, E eu acho que veio muito. Tem a perspectiva da época, assim. É, tem também, tem um vídeo do Be Kind do Rewind que a gente sempre comenta, né? hum, Que a, a, a crítica do vídeo, ela sempre fala muito que foi lançado sobre o Grace de Mônaco. E ela fala isso que a Grace Kelly, ela sempre gostou muito de atuar, mas ela aos 25 anos
pelo contexto da época, ela ficou um pouco insegura sobre essa questão afetiva e de relacionamentos da vida dela, e aí ela Uhum, conheceu o Renier. uhum, E aí ela viu, achou que tipo, é a oportunidade que ela tem de formar uma família e tal, não sei o que, e pegou aquilo ali, né? uhum, E só que ela não contava com esse conflito que iria surgir posteriormente, que era essa coisa da carreira, que era algo que ela tanto gostava, né? E que é, ela acabou tendo que abdicar. É, fica realmente esse questionamento se ela se arrependeu ou não da decisão que ela tomou, né? uhum, Porque sempre ficou muito essa questão do que seria a carreira dela, né? Se ela tivesse continuado. Tinha muita coisa ainda para ser feita, né? é. Acho que também o que causa essa polêmica assim com o filme é porque ele também, na verdade, eu acho que ele tá, assim como em A Pele com Jane Arbus, ele tá construindo uma um- uma possibilidade de nova identidade da Grace Uhum. Kelly. Acho que não necessariamente está falando só sobre ela. E acho que o filme. Eu acho que na vida real, eu preciso ler esse livro, né, para entender melhor. Eu acho que ela amava o marido, amava os filhos, Sim, mas sim. no filme eles não passam, assim, sei lá, de convenções, É porque de não, personagens, assim, sabe? isso não Ela dá não completude, tem. né? é, E ela não. assim como o trabalho dela também não é, completaria ela. uhum. Que assim, no filme você não tem nenhum momento assim dela com os filhos, é um momento super amoroso, Não, assim, um relacionamento meio de frio, distanciado, porque é isso, né? Ela tá precisando treinar pra ser essa princesa de Mônaco. E o René do Tim Roth é um cuzão, assim, com ela em muitos momentos, né? Até fico me perguntando como se pode ter abandonado essa vida de antes pra ficar com esse cara, sabe? é, E aí, assim, tem até essa reconquista, né? Eles até meio que se reapaixonam, mas sim, porque a Nicole Kidman conseguiu, aliás, a Grace Kelly conseguiu é, comprar esse carinho do público, né? Da sim, opinião pública. Valéria, antes de entrarmos na reta final para a gente ver um pouco mais sobre o que talvez tenha represente hoje Grace de Mônaco para Nicole Kidman, só um ponto também sobre a controvérsia do filme tem a ver com o roteirista, o Arash ah, Amel, meu, que quando a gente descobriu, né, que Grace de Mônaco ia virar um telefilme do Lifetime. Lifetime, o querido decidiu fazer meio que Live, uma live stream, comentando em tempo real no Twitter, é, assim, tudo que era diferente da visão dele, tudo que foi cortado, tudo que ele não gostou no filme. E aí eu lembro que ele aponta, né, sobre o exagero da trilha sonora, algo que ele detestou. Mas assim, é uma coisa que acho que a única coisa realmente positiva que ele enfatiza é o quanto foi perfeito trabalhar com Nicole Kidman, né? sim. E, enfim, eu sei que ele apagou depois de tudo isso, ele até conseguiu persistir em Hollywood, ele tem um filme que acho que é baseado numa história real que a Charlize Theron produziu e a Rosamund Pike É, protagonizou, que sim. ele utilizou, Uma Guerra Private Pessoal. War, é. Ele também. Eu tô vendo aqui também que ele tá envolvido no novo roteiro de Starman, no roteiro de Seduction Ingrid Bergman e também de Fred, numa nova versão de Fred Ginger. É, isso eu soube. Que era com a Tom Holland, eu acho. É. Então, apesar assim, né, dessa experiência ruim, ele conseguiu Todos seguir salvaram. adiante. Só o Harvey Weinstein. Hum. Mas assim, eu apontei também Deu- essa questão que eu queria saber assim.
até mesmo é, na sua atuação assim como crítico, você acha importante ou influencia assim na sua escrita crítica o conhecimento desses bastidores, assim, quando você se depara com esses ruídos de bastidores, isso é algo que você acha importante integrar na sua crítica? Ou é algo que você ignora, não tenta se contaminar? Porque é isso, né? Para mim, esse é um ponto delicado que eu sou essa pessoa que gosta muito de ficar sabendo de Sim. bastidores. E muitas vezes, quando eu faço pesquisa e descubro, né, essas coisas, assim, no processo de produção de uma opinião, às vezes isso me ajuda no sentido de comprovar pontos de fragilidades do filme. Assim, Uhum. se eu percebo que um filme ele apresenta muitas fragilidades de roteiro e e aí eu descubro que, sei lá, as filmagens foram feitas sem um texto pronto, ou o que foi refeito por muitas pessoas. Acho que isso acaba fortalecendo algum dos meus É, pontos. Ao mesmo passo que também, no caso de Grace de Mônaco, eu não sei. Eu fico sabendo de tudo isso, mas ainda assim, acho que o que se apresenta como produto final me agrada, sim. embora ele possa ter traído muito a visão autoral É, das pessoas envolvidas, do diretor, do roteirista. Eu acho que até mesmo também trabalhando como assessor de imprensa, às vezes eu ignoro, porque é isso, eu também fico tendo acessos a questões de bastidores que uhum. jornalistas críticos nunca vão saber na vida, né? Então, eu queria Eu saber. acho às vezes difícil também ignorar, assim, porque Uhum, é como você falou, assim, tem informações que acabam ajudando a gente a construir um background de uma própria argumentação, assim. eu, A gente, você falou, né? A gente entende do porquê que o roteiro às vezes é uma bagunça, ou do porquê o corte final é uma bagunça a partir de um histórico que a gente fica sabendo de algum problema de bastidor que teve no filme, assim. uhum, Em outros pontos acaba sendo a gente acaba tendo que se esforçar para não se deixar também tão. Por exemplo, se for uma questão que um filme que não envolva um contexto tão complexo de versões e cortes, conflitos entre os uhum, profissionais envolvidos, uhum, se for só um filme que foi mal, teve uma avaliação ruim em festival, uma nota ruim no Rotten Tomatoes, assim, uhum, acho que cabe a você como crítico se esforçar para ter a sua perspectiva sobre aquilo, não se é, deixar contaminar por aquela leitura. Mas eu acho que acaba sendo um pouco difícil você não levar isso, essas informações que você tem de fora para sua vivência com o filme em algumas situações, assim. uhum, é, O que eu acho que faz parte do próprio processo da avaliação, né? é, Em alguns pontos, essas informações são importantes para você entender, ou até mesmo consolidar alguma impressão que você tem sobre aquilo, né? Não sei. uhum. É que isso também, tem muitos filmes também a gente assiste que, sem saber, teve muitas interferências E de acaba sendo. terceiros, e que acabam, assim, sendo um sucesso e meio que aquilo joga um panos quentes em relação aos conflitos que rolaram lá. Hum. Um exemplo muito claro para mim disso foi no caso de Atração Fatal, com a Glenn Close e o Michael Douglas. Que é um filme que pra mim foi salvo e é o clássico que hoje em dia graças aos testes de audiência. Porque Ali é foi isso, o exatamente. pessoal gostou do filme, mas detestou o final dele. Uhum. E assim, aí eles A fizeram uma Glenn não gosta conclusão, dela. né? E fizeram aquela conclusão que aqui tá no filme hoje em dia. Uhum. E que tornou o filme um sucesso, esse finalista em 5 categorias do Oscar, mas que a gente sabe hoje que também trai um pouco assim dos ideais de alguns dos envolvidos, né? Por exemplo, a Glenn Close disse Não que gosta.
Eu não sei se ela não necessariamente não gosta, mas ela sente que traiu a personagem que ela tinha construído. Porque ela sente que o público categoriza a personagem dela simplesmente como uma pessoa que deveria ser punida, que era a Sim. vilã da história, precisava ser punida. Mas a Mas construção assim, dela foi em outro sentido, né? é, É, eu já vi umas coisas. e, e aí ela defende que a Alex Forrest é uma injustiçada. É. Mas assim, o final original da Atração Fatal eu acho muito terrível, assim, sabe? Em relação às circunstâncias que vão É, desenhando a conclusão. revelar spoiler, falar. que- Acho que podemos, né? Se nós já É Atração porque eu acho que Fatal. o que eu vi foi que a esposa do Michael Douglas é que É, tinha uma coisa relacionada a ela, né? No final isso, da a personagem Alex da Alex. Forrest se mata, ela Isso, corta o próprio pescoço, só que a faca intencionalmente tinha. Ela faz isso. Ela intencionalmente faz isso com uma faca que tinha as digitais do personagem do Michael Douglas. Aí nessa cena final ele tá sendo levado pela polícia. E cara. aí a esposa acessa gravações da caixa eletrônica Sim, que comprovam que a Alex Forrest meio que causou esse cenário, né, para o marido dela ser culpabilizado pelo suicídio dela, que foi interpretado como um crime. E é muito ruim, assim, é, sabe? É muito anticlimático. Acho que o suicídio em si não é um problema. Acho que o problema é essa questão sim. dessa situação adicional. Porque o suicídio seria, vamos dizer assim, coerente com e como a própria Glenn, a leitura da própria Glenn faz sentido, né? Da É, personagem que ela construiu até aqui. é. Talvez uma outra versão desse filme fizesse. É, Inclusive eu tenho muita curiosidade de assistir que, embora não tenha feito sucesso, passou até que meio despercebido. Tem a minissérie a que foi série. feita, que tem, acho que a Amanda Pitt, o Joshua Jackson e a outra atriz, eu me esqueci o nome, que é a que faz a Alex Forrest. Eu tenho até curiosidade para algum momento dar uma chance para ver se essa conclusão foi mudada. Porque eu lembro Hum, que eles estavam promovendo com o propósito de fazer justiça A Alex, a né? Alex Forrest. É, Mas enfim, eu acho Atração Fatal um filme perfeito que ele é justamente por uma decisão que partiu de teste de audiência. Então, sim. Wanderlei, chegando já então ao fim, porque esse episódio está bem mais longo do que o previsto. Acho que a gente vai bater 1 hora já. É, o que você acha que a Nicole Kidman pensa sobre Grace de Mônaco agora em 2026? Você acha que é um arrependimento? Você acha que aquela indicação que veio pelo SEG amenizou os sentimentos negativos dela com a experiência? Não sei se amenizou, assim, mas eu acho que ela lidou bem com o fracasso, assim, É. sabe? A impressão que eu tive foi muito essa, assim. E eu acho, eu percebo que de uma forma ou de outra acaba sendo um trabalho que volta e meia é mencionado. Por exemplo, eu me recordo da época do Apresentando os Ricardos, né? Hum, Que quando eu ia falar da Lucille Ball, aí falavam de que ela já tinha interpretado outras vezes personagens que já existiram, que eram figuras icônicas, como o caso da Grace Kelly, assim. Então, eu uhum, acho que eu não acho que é uma situação tipo Faye Dunaway como Mãezinha Querida, que é uma coisa que eu não gosto também de mencionar ou de ser lembrada que ela tenha feito, assim. Não acho que tenha gerado uma situação traumática, uhum, até porque depois disso ela fez o Apresentando os Ricardos, assim, sabe? é, Que apesar de também apesar de ter tido uma trajetória de recepção diferente do Grace, não é hum, um filme muito bem quisto, né? é, Mas não gerou um trauma pra ela, assim. Eu acho que ela é, lidou bem com a trajetória ruim que o Grace de Monaco teve, assim. é. Eu penso que acho que é uma experiência que talvez ela já tenha meio que deletado assim do HD mental dela, acho que justamente por não ter sido um resultado celebrado,
Sim. Mas eu acho que, sei lá, ela não deve considerar assim como um dos piores projetos que ela fez. E Não, tem acho que coisa ela, que ela nem. acho que é diferente também do comportamento que a Naomi Watts teve com com a Diana. Que eu lembro que alguém numa entrevista mencionou Diana, assim, depois de já ter sido lançado, né? Nossa. Já tinham se passado alguns anos e, nossa, ela meio que fica constrangida, assim. E eu acho que dá Nossa, pra você. Oi? depois de All is Fair, eu não sei Ai, meu Deus. se ela deveria se preocupar tanto com Diana. Naomi Watts é um caso curioso, porque parece que ela se envergonha de toda a carreira dela antes do Mulholland Drive, Uhum. com exceção do Flertando, que é aquele filme que consolida a amizade dela com a Nicole Kidman, e que tem, é bem recepcionado, é um filme marcante para cinematografia australiana, mas tudo que ela fez ali até Mulholland, de então até Mulholland Drive, parece que ela quer que as pessoas Mano, esqueçam, aquele porque Ellie Parker foi antes ou depois? foi depois. Depois. Acho que ela fez o curta, Gosto bastante daquele acho que filme. Tô entre até procurando a versão física dele. acho que ela fez o curta-metragem naquele momento em que o Mulholland Drive tá na gaveta. E aí, quando Sim, eu ela lembro. ganha fama, ela mesma ajuda a fazer o longa-metragem. Ah, Mas assim, eu vi essa última madrugada, o YouTube me mostrou uma entrevista com ela para um talk show australiano, se eu não me engano. Que era sim. promovendo o Mulholland Drive. E o cara levou um VHS do apresentador, um VHS do Tank Girl, que ela fez com. Ah, esqueci o nome agora Ela também é uma cantora. Mas enfim, ela fez Tank Girl, que hoje é meio que um cult, assim, sabe? E de Colheita Maldita 4, e ela fica toda Famoso. constrangida, assim, sabe? Ai, não soube que vocês abordariam esses filmes aqui. Eu não teria aprovado, assim. E, enfim, e agora ela tá fazendo coisas que são muito piores do que Colheita Maldita 4, É, sabe? All is Fair, assim. Eu não consegui completar nem o primeiro episódio, pra ser sincero, assim, porque Hum. é difícil aquilo ali, viu? Ah, imagino. Eu não saberei, não E é verei. tipo, é um projeto que é meio codificado, é o que eu acabo considerando codificado pra mim, assim, grandes Uhum. atrizes, sabe? Tá. Ah, eu pensei que podia ser alguma coisa próximo de um Sex and the City, sabe? Mas, Uhum. nossa senhora, é complicado. Ela também fez aquela série que o pessoal não gostou com o Ryan Murphy, né? Sobre acho que é The Mas eu acho Watch. que não chega perto disso, não. Não Ah, sei. hum. Bom, Vanille, mas é isso. Para encerrarmos aqui e gravarmos os próximos. Muito obrigado pela sua Hum. participação. Eu Obrigado, faço o Sam. convite para vocês conhecerem o Chovendo Sapos. Inclusive, eu descobri que agora o YouTube tem um recurso de collabs, então talvez fique ainda Ai, melhor para vocês acessarem o Chovendo Sapos. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, gente.